vamos para a leitura do nosso texto. Para esse mês, né, para esse período, não é para esse mês, mas para esse período, para alguns domingos, nós temos mais um tema trago pela nossa trago da nossa reforma. Muitas pessoas acham que os 5 solas é uma nova ideia de pensar a reforma, é uma nova ideia de pensar a igreja, mas não, certo? E como eu falei, quando nós fomos ver sola escritura, né, somente a escritura, foi um movimento para lembrar dos fundamentos da igreja. Então, esse nosso papel, essa nossa releitura dos 5 solas é para nós lembrarmos dos fundamentos da igreja. Tá? Nós vimos que somente a escritura, nós vimos o sola, a escritura. E agora nós vamos ver solos Cristos. Tá? Nós vamos falar sobre a suficiência de Cristo Jesus. O quanto Cristo é suficiente. E aí nós teremos aí 2 domingos pensando sobre essa suficiência. Tá? Por isso que você vê como tema Solos Cristos 1, porque o Solos Cristos 2 próximo domingo. Então nós pensaremos a suficiência de Cristo Jesus nestes 2 domingos. Para nós pensarmos sobre essa suficiência hoje, nós vamos ler um texto que está em Colossenses capítulo 2, tá? Você abre a sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 6, tá? Colossenses 2, versículo 6. Então, abra aí a sua Bíblia em Colossenses 2, versículo 6. E o texto, deixa os irmãos abrirem, bom? Amém? O texto ele vai dizer o seguinte: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fossem ensinados, nela abundando em ação de graças. Tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Amém? Esse texto ele vai falar para a gente um pouco sobre a suficiência de Cristo Jesus. E antes de nós pensarmos sobre o texto, é interessante como a história da igreja, é interessante como a história do concerto, né? Muitas pessoas gostam de falar do evangelho do concerto. Se você ouvir por aí na leitura dos seus livros o evangelho do concerto, é porque é o evangelho que vem consertar os danos causados pelo ser humano por causa do pecado, certo? Os danos causados, pastor, não é os danos causados pelo pecado, não. É o ser humano que usa o pecado, e usando o pecado ele causa grandes danos para a igreja, para a sociedade, para ele mesmo, para a família e para todo mundo. Então a igreja, ela vem trazendo vários danos no decorrer da história, no decorrer da história do mundo. E desde a época dos apóstolos, desde a época de Paulo, as pessoas elas tentam se convencer e elas tentam convencer que Cristo não é suficiente. Não é suficiente. Como assim, pastor? Cristo não é suficiente? Algumas pessoas elas falam que além de Cristo, além da pessoa de Cristo, nós precisamos de novas experiências espirituais para nós podermos entender, para nós podermos alcançar uma visão profunda, um cristianismo profundo. Para nós sermos cristãos de fato, nós precisamos de novas experiências espirituais, além da transformação que Cristo faz na nossa vida, além da conversão, além da redenção que Cristo fez por nós. Outros até dizem que, além do que Cristo falou, além do que a Bíblia deixou para nós precisamos de novas revelações. Nós precisamos de novas verdades. Tanto Cristo é insuficiente, como a palavra dele também é insuficiente.
E isso é muito comum no meio cristão. É mais comum do que nós imaginamos. Muitas pessoas crendo e achando, e eu digo isso com toda a propriedade, se eu tiver errado que qualquer pessoa me corrija com as Escrituras, achando que recebem revelações além das Escrituras e que essas revelações são de Deus. São de Deus. Né? Então a Bíblia é insuficiente, Cristo é insuficiente. E aí, quando essas pessoas começam a conjecturar essas revelações, quando elas começam a pensar nessas revelações, elas percebem que com o seu próprio pensamento, vivendo esse cristianismo insuficiente, porque Cristo é insuficiente, a Bíblia é insuficiente, então elas começam a usar de filosofias humanas, filosofias modernas, para entender esta verdade, para entender o cristianismo. Eles usam de métodos psicológicos, eles usam de estratégias humanas, eles usam de estratégias até comerciais, para fazer com que o evangelho seja eficaz. Porque Cristo não é suficiente, certo? Cristo não é totalmente suficiente. Nós somos tentados a pensar dessa forma. Essa tentação ela não estava só no primeiro século. Ela também não é só de agora. Essa tentação ela é de sempre. Por quê? Porque se você desestruturar os solos Cristos, se você desestruturar a suficiência em Cristo Jesus, todo o nosso evangelho, todo o nosso cristianismo, ele desmorona. Ele desmorona. Então, se eu quero atacar um prédio, eu não vou soltar uma bomba no cume do prédio. Eu vou soltar uma bomba na base do prédio. Porque se eu destruir a base, o prédio todo desmorona. Por isso que o ataque aos solos cristos é um ataque para o próprio Cristo. Gente, Cristo ele é insuficiente. Ele é insuficiente. Então, eles trazem isso hoje, para os dias de hoje, de uma maneira não tão agressiva, mas eles trazem práticas que são ascéticas, de maneira religiosa, mas ascéticas, práticas de costumes ou praticam coisas que definem que aquela pessoa não está crendo de fato em Jesus Cristo, tá? Tradições religiosas, né? Isso é tradição, isso vem dos séculos passados. Sim, o pecado vem lá do início do mundo. Se tem uma tradição do mundo, é o pecado, certo? Uma tradição que vem de séculos em séculos e se permeia por todos os povos, é o pecado. E eu vou me amarrar a uma tradição, sabendo que uma das tradições mais danosas para o ser humano é o pecado, talvez a mais danosa. Então pessoas trazem tradições e dizem que são tradições religiosas, costumes humanos de religiosos. Outras pessoas trazem filosofias espirituais, trazem aí umas filosofias espirituais, uns pensamentos espirituais, mas que não são de acordo com Cristo, que não apontam para Cristo. Aí, sem falar daquelas pessoas que têm experiências místicas, né? Experiências mitológicas, pessoas que falam com anjos, pessoas que isso, pessoas que aquilo. Então, tudo isso mostra que para tais pessoas Cristo é insuficiente. E aí a Reforma, pensando nisso, ela pensou em trazer o tema Solos Cristos, e é sobre esse tema que nós estamos pensando. É o tema Solos Cristos, e esse tema, ele vem a partir desta palavra de Paulo, que é uma palavra altamente cristocêntrica, talvez uma das mais cristocêntricas das Escrituras, tá? Se você colocar aí num top 10, ela entra no top 10 das mais cristocêntricas. Elas vêm mostrar para a gente que Cristo é totalmente suficiente. Totalmente suficiente. No versículo 2, no versículo 9, deixa eu pegar o versículo 9, diz assim, ó: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha o que é isso, sabe o que é isso? Esse texto está falando que em Cristo não tem um pedaço de Deus, que em Cristo não tem uma parte de Deus, que Deus ele não depositou um pouco dele em Cristo. Não, é toda a plenitude. Todo Deus, totalmente Deus, está em Jesus, porque Jesus ele é Deus, então toda a plenitude, tudo o que a igreja precisa está
em Cristo Jesus. Tudo que a igreja precisa parte de Cristo Jesus, porque tudo que nós precisamos parte de Deus, está em Deus e Jesus Cristo, ele é Deus. Então esse texto ele vai mostrar para a gente que tudo que a igreja precisa para a vida, tudo que a igreja precisa para a fé, tudo que a igreja precisa para a santidade e tudo que a igreja precisa para a missão, está em Cristo Jesus. E é sobre essas coisas que nós vamos pensar. Hoje nós vamos pensar sobre a vida e sobre a fé. E no próximo domingo nós vamos pensar sobre a santidade e sobre a missão da igreja agregada à suficiência de Cristo Jesus. A suficiência de Cristo Jesus. Então, ele é suficiente. Ele é o fundamento suficiente para a igreja. Paulo, ele vai dizer o seguinte no versículo 6 do nosso texto. Vamos ver o nosso texto de forma expositiva. Ele vai dizer no versículo 6, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Assim andai nele. Então a vida cristã, ela começa com Cristo Jesus, porque você recebeu Jesus Cristo. Para você ser um cristão de fato, então meu amigo que nos visita, meu amigo que nos acompanha pela internet, você que bate no peito e diz que é cristão, eu fico muito feliz pela sua vontade, pela sua iniciativa, mas para você ser cristão você precisa da marca de Cristo. E a marca de Cristo, ela é cravada no seu coração, a partir do momento que você abre este coração para aceitar este Cristo como o seu Salvador e para servi-lo como seu Senhor, Nada e ninguém pode salvar você, certo? Somente Cristo, solos Cristo. Nada e ninguém pode reinar sobre a sua vida, solos Cristo, somente Cristo. Se você já vive isso, se você vê somente em Cristo Jesus o Salvador para a sua vida e para todos os seus problemas, se você só serve somente a Cristo Jesus, você pode bater no peito e dizer, eu sou cristão. Tá? Porque esse é o significado de ser cristão. O significado de ser cristão não é você ter um conjunto de tradições. O significado de ser cristão não é você seguir um conjunto de regras. Não é você frequentar uma igreja. O significado de você ser cristão é você um dia ter reconhecido que é um pecador perdido e desesperadamente clamou a Cristo Jesus, e você reconheceu o sacrifício de Cristo Jesus na sua vida, você reconheceu a salvação em Cristo Jesus, e você aceita essa salvação para a sua vida. E depois que você aceita essa salvação, você se submete a Ele, também o reconhecendo como seu Senhor. Se você serve a outras regras que não partem de Cristo, que não apontam para Cristo, se você segue a outras pessoas que não falam de Cristo, que não apontam para Cristo, se você executa rituais ou tradições que não partem de Cristo, que não apontam para Cristo, você ainda não é cristão. Você ainda não é cristão. Então, a vida, ela começa em Cristo Jesus. Mas ela não começa só por passar em Cristo Jesus. Quando Cristo diz que eu sou a porta, muitas pessoas acham que precisam só passar por Ele, e aí eu passo pela porta e agora eu vou viver a minha vida como um cristão. Não. A sua vida, ela começa em Cristo Jesus e ela continua em Cristo Jesus. Olha o que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo assim, da mesma forma que você recebeu Ele. Do mesmo jeito que você se rendeu a Ele na hora da sua conversão, da mesma forma que você se rendeu a Ele na hora da confirmação da graça soberana na sua vida, você deve andar nele, você deve andar com Ele, você deve viver com Ele. Então os colossenses, eles haviam recebido Jesus pela fé, e agora Paulo estava dizendo o seguinte, vocês precisam continuar vivendo com Ele. Vocês precisam continuar vivendo crendo nele. Vocês precisam continuar vivendo obedecendo a ele. Então a expressão andar na língua bíblica refere-se à maneira de viver. É o jeito de viver. O seu jeito de viver deve ser aferido, deve ser dirigido, deve ser coordenado por Cristo Jesus. Será que nós estamos vivendo solos Cristos na nossa vida? Será que você está vivendo solos Cristos na sua vida? A sua vida, a sua maneira de viver, a sua maneira de caminhar, a sua maneira de andar, o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de estudar, é o jeito que Cristo
quer que você faça? Você está sendo uma esposa do jeito de Cristo? Você está sendo um marido do jeito de Cristo? Você está sendo um adolescente do jeito de Cristo? Do jeito que Cristo quer? Porque assim você é um cristão. Assim você é um cristão. Muitas pessoas pensam que conhecer Cristo é ser cristão. Muitas pessoas pensam que falar de Deus é ser cristão. O diabo chegou para Jesus falando de Deus. Muitas pessoas pensam que conhecer um pouco de Deus é ser cristão. Não. Ser cristão é você ser salvo por Cristo e você servir a Cristo. Servir somente a Cristo. E este é o pensamento do solos Cristo para a nossa vida. Somente Cristo, porque Cristo ele é suficiente. Suficiente. Então a mesma fé que traz você a Cristo, a mesma fé que te atrai, que está te atraindo para Cristo, se você ainda não se rendeu a Ele. Este pensamento, esta ação, esta graça que está te envolvendo e está te atraindo a Cristo. Esta graça deve ser a graça que vai te envolver por toda a sua vida com esse Jesus. E se você já foi envolvido por essa graça, e você já entregou a sua vida a este Jesus, você já decidiu caminhar com esse Jesus, a mesma fé, a mesma ousadia, a mesma certeza que fez você tomar essa decisão, tem que ser a mesma certeza que vai ordenar, que vai dirigir, que vai sustentar todas as outras decisões da sua vida como um cristão. Como um cristão. Essa deve ser a nossa atitude. Isso é o que significa andar em Cristo Jesus. Andar em Cristo Jesus. Tá? Ele fala andar em Cristo, quando ele fala, e ele não usa só o andar, né? Ele usa três figuras aqui bem distintas. A primeira que ele usa é andar em Cristo Jesus, que a gente já estava falando, né? Assim você deve andar nele, desse jeito, você deve caminhar nele. Outra coisa que ele fala, logo em seguida, é enraizado nele, certo? Enraizado em Cristo Jesus, certo? E aí ele usa uma figura agrícola, né? Ele usa uma figura aí que muitas pessoas conhecem de forma agrícola, certo? Enraizado, cravado, certo? Cravado. Paulo está usando aí a metáfora de uma árvore, certo? E ele fala de uma árvore que está profundamente cravada no solo, certo? Onde as suas raízes, onde ela se alimenta através daquela união. Onde ela se sustenta através daquela união, certo? A base, o que sustenta esta árvore são as raízes. O meio, o canal de alimentação dessa árvore são as raízes. Assim um cristão vive. Um cristão vive, ele vive seguro em Cristo Jesus. Ele se alimenta de Cristo Jesus. Ele aprende de Cristo Jesus. Ele se orienta em Cristo Jesus. Isso está enraizado em Cristo Jesus. Muitas das vezes existem cristãos que não estão totalmente enraizados em Cristo Jesus. Às vezes uma ou duas das suas raízes está em Cristo Jesus. E aí essa raiz sai como se fosse rasteira pelo solo, procurando outros lugares, de outros lugares para beber, procurando outras fontes para se alimentar, procurando até uma outra verdade, ou algo que pareça com a verdade, procurando outras fontes, mas não em Cristo Jesus. Então Paulo diz o seguinte: você precisa andar em Cristo Jesus, e você precisa estar enraizado, certo? Enraizado em Cristo Jesus. A terceira figura que ele usa já é uma figura aí mais de construtor, né? Edificado em Cristo Jesus. Então, além de você andar em Cristo Jesus, além de você viver em Cristo Jesus, viver do jeito de Cristo, você precisa estar enraizado, aprendendo dele. Porque é claro que você deve estar pensando assim: pastor, mas como é viver em Cristo Jesus? Como é fazer tudo do jeito de Cristo Jesus? As suas raízes, elas precisam atingir Cristo. Você precisa fazer com que as suas raízes cheguem até Cristo. Você precisa estar enraizado nele. Você precisa estar se alimentando dele. Você precisa estar se alimentando de sermões. Você precisa estar se alimentando de leitura bíblica. Você precisa estar orando. Você precisa estar solicitando a ele as coisas que você não entende. As coisas que você não entende, você precisa estar bebendo desse Senhor. Não somente no domingo, mas todos os dias da sua vida. Você precisa estar enraizado em Cristo Jesus. Você precisa estar
com o Senhor, precisa estar no Senhor. E aí quando você age, quando você vive em Cristo Jesus, quando você está enraizado em Cristo Jesus, você começa a construir pensamentos, você começa a construir uma história, você começa a construir uma vida, você começa a edificar a sua história. E essa história, ela precisa estar edificada em Cristo Jesus. Ela precisa ser construída, como Mateus fala, né? Ela precisa ser uma casa edificada sobre a pedra. Ela precisa ser uma casa edificada sobre a rocha, sobre a rocha. Tanto é que Jesus ele falou, né, sobre esta pedra, sobre este lugar sólido, sobre este lugar inabalável, eu vou edificar a minha igreja. Então a igreja de Cristo Jesus, nós que somos cristãos, nós precisamos estar cravados nesta pedra. Nós não somos cristãos construídos por cima de areia, onde vem um vento de doutrina, onde vem um achismo, onde vem um período de festa religiosa na nossa cidade, onde vem um período cultural, onde vem isso e vem aquilo e abala a nossa estrutura. Abala a nossa estrutura. É como se o cristão pedisse licença do cristianismo para viver 3 dias, 4 dias, 9 dias, e aí depois volta a ser cristão novamente. Volta a ser cristão, então fica flutuando entre doutrinas. Isso não é solos cristos na nossa vida. Solos cristos na nossa vida é independente do que aconteça na nossa cidade, independente do que aconteça no nosso país, independente do que aconteça no mundo. Jesus Cristo é suficiente para mim. Jesus Cristo é suficiente para você. Nós precisamos pensar desta forma. Entender filosofias, entender ideologias, entender posições psicológicas é uma coisa. Absolver isso para você é outra coisa diferente. É outra coisa diferente, certo? Quando você diz eu entendo, você não está concordando, você está entendendo. Você está entendendo. Entender é uma coisa. Concordar, absorver para você é outra coisa. E você não precisa de mais nenhuma ideologia. Você não precisa de mais nenhuma teoria. Você não precisa de mais nenhuma experiência religiosa. Você não precisa de mais nenhuma revelação. Você não precisa que desçam anjos do alto e tragam um novo livro. Você não precisa disso. Tudo o que você precisa, Cristo deixou. Tudo o que você precisa está em Cristo, aponta para Cristo, parte de Cristo, porque Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para nós. É suficiente para a igreja, certo? Sem Cristo, a igreja não consegue existir de verdade. Sem Cristo, a igreja não consegue sair. Ela não sabe qual é a direção, ela não sabe para onde ir. Ela vai continuar vagando, ela vai continuar pulando entre uma teoria, entre uma ideologia e outra, porque o próprio termo igreja, né? O próprio termo eclesia, chamado para fora, mas nós vamos ser chamados para fora deste mundo para onde? Nós vamos ser chamados para se reunir com quem? Nós vamos ser chamados para fora para estar aonde? Onde que nós vamos parar? Né? Então, tudo isso está em Cristo, tudo isso parte de Cristo, tudo isso aponta para Cristo. Então, Cristo ele é suficiente para a vida da igreja. Ele é suficiente para iniciar, para sustentar e para aperfeiçoar a sua igreja. Cristo ele é suficiente para iniciar, para sustentar e para aperfeiçoar a sua vida cristã. Porque vida cristã é uma vida com Cristo. Como que eu posso viver com Cristo e mais algo? E mais um pouco? Como que eu posso passar além de viver com Cristo? Então que você saiba para a sua vida, que você saiba que para a vida da sua igreja, Jesus Cristo é suficiente. É suficiente. Mas não esse pouquinho que você tem de Jesus. Jesus Cristo é suficiente se você estiver vivendo nele, se você estiver enraizado nele, se tudo na sua vida estiver sendo construído a partir de Cristo, a partir de Cristo. Se tudo na sua vida estiver sendo construído pela ótica cristã, sendo aferido por Cristo, sendo aferido por Cristo. E Cristo também, que é o nosso segundo ponto de hoje, ele é suficiente para a nossa fé. Porque o que nos protege de vãs doutrinas, de vãs filosofias, é a nossa fé.
É a nossa fé. Então Cristo ele é suficiente para nos proteger. Para nos proteger. Depois dele afirmar a centralidade em Cristo Jesus, depois dele falar que Cristo é o centro, depois dele falar que Cristo é suficiente para a sua vida, depois dele falar que Cristo, que você precisa estar vivendo nele, enraizado nele, que você precisa estar sendo edificado nele, ele vai falar o seguinte no versículo 8. Olha o que ele fala no versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Conforme a tradução dos homens, segundo a tradição dos homens. A palavra enredar aqui, né, ela significa literalmente levar como prisioneiro, lhe envolver, lhe enrolar. Né? Lhe enrolar, como um bom cearense fala. Então, cuidado para ninguém lhe enrolar com a sua filosofia ou com vãs sutilezas. Paulo está dizendo aqui que falsos ensinos podem capturar você. Falsos ensinos podem atrapalhar a sua vida cristã. Falsos ensinos podem atrasar o seu processo de santificação. Então tenham cuidado. Às vezes nós pensamos que os falsos ensinos só nos tiram da igreja. Às vezes a gente pensa que falsos ensinos só servem para isso. Então, se alguém está me ensinando alguma coisa que faz com que eu permaneça na igreja, né, isso aí não é um falso ensino. Cuidado. Cuidado que falsos ensinos podem simplesmente retardar a sua santidade, seu processo de santificação. Cuidado com os falsos ensinos que tentam mostrar para você, isso aí está errado, essa história que Jesus está falando, olha isso, olha aquilo. Então tenham muito cuidado com isso. E quando você tem a sua suficiência no ensino de Cristo Jesus, quando você está vivendo com Cristo, quando você está enraizado com Cristo, quando você está edificando a sua fé, edificando o seu conhecimento bíblico, edificando o seu conhecimento teológico, edificando todas as outras fontes de conhecimento da sua vida, baseada em Cristo Jesus, apontando para Cristo e retirando de Cristo, você não vai ser envolvido com isso. Você não vai ser enredado, você não vai ser capturado por isso. Capturado por essas filosofias, capturados por essas vãs sutilezas. E às vezes é sutil mesmo. Às vezes é sutil, às vezes esse falso ensino ele chega de mansinho, às vezes esse falso ensino ele chega de uma maneira caridosa, de uma maneira carinhosa, de uma maneira bem sutil. Tenham muito cuidado com isso, muito cuidado. Protejam-se dessas pessoas, protejam-se dessas filosofias, protejam-se dessas vãs sutilezas. E quando ele vai falar de filosofias e vãs sutilezas, ele está falando ali, ele está se referindo aí a filosofias humanas, né? Filosofias de homens aí, pessoas que estão erradas, pessoas que sabem que estão erradas, sistemas de pensamentos que estão errados, mas que tentam ser inseridos no contexto cristão. Tá certo, você é cristão, você aceita Jesus como Salvador, legal, mas deixa eu te dizer, tem algo além disso. Olha, a Bíblia fala isso, mas deixa eu te falar, eu recebi do alto uma mensagem. Eu estava andando na rua e tinha um anjo correndo para um lado, um subindo, um descendo. Jogaram uma pedra lá de cima, a pedra bateu na minha cabeça. Na pedra estava escrita isso, certo? Calma, tenham muito cuidado com isso. Tenham muito cuidado com isso. Eu costumo dizer uma coisa, sendo bem sincero, né? E aí isso aqui não é bíblico. Não é bíblico. Quando eu vou dizer uma coisa que não é bíblico, eu deixo bem claro para que as pessoas saibam. É algo particular, é algo meu. Se um dia, se fosse capaz, eu não vou nem dizer um dia, se fosse capaz de um dia eu deter todo o conhecimento desse livro, todo, exaustivo, se eu soubesse de tudo, de ponta a ponta, se eu soubesse de todas as verdades contidas aqui, e uma pessoa me dissesse, eu tenho algo novo para te falar, aí eu poderia até aferir e dar atenção, mas isso é impossível. É impossível. Primeiro, se todos os vários teólogos e estudiosos das Escrituras não conseguiram absorver os conhecimentos bíblicos, os conhecimentos que estão aqui registrados, historicamente documentados, como que nós vamos dar crédito a alguém, a alguma impressão, a algum sentimento, tá?
Não que a pessoa esteja mentindo, porque em muitas das situações a pessoa não está mentindo, não em todas, mas em muitas a pessoa não está mentindo, mas essa pessoa está com sérios problemas. Bem provável que ela mesma já esteja sendo envolvida com filosofias humanas, com vãs sutilezas, com tradições de homens. Então essas filosofias, elas vêm ao longo da história tentando entrar na igreja. Se você conhece um pouco da história, você vai ver que o racionalismo já tentou entrar na igreja, que o relativismo já tentou entrar na igreja. Você vê que o próprio secularismo já tentou entrar na igreja. É até meio estranho, né? Uma igreja secular. Como que pode? Cristãos que não creem em Cristo. Como é que pode? Crentes que não acreditam em Cristo Jesus. Mas até isso já tentaram fazer. Até isso já tentam fazer, né? Cristãos que não acreditam em Cristo Jesus Deus. Como que eu posso ser cristão se eu não creio que Cristo Jesus é Deus? Então, se você ouvir alguém, pelo menos superficialmente, colocar em dúvida, colocar em questionamento a divindade de Deus, e essa pessoa disser que é cristão, ela não é cristão, certo? Não é. Se ela não vê em Cristo Jesus a pessoa de Deus, se ela não teve o seu coração entregue nas mãos desse Cristo Jesus, se ela não serve a esse Cristo Jesus como Deus, infelizmente, essa pessoa ou está enganando ou está sendo enganada. Está sendo enganada, porque a palavra de Deus ela é bem clara. Nós precisamos de critérios para sermos considerados cristãos. E a filosofia humana ela tentou se infiltrar na vida da igreja. A filosofia humana ela tenta se infiltrar na sua vida. Nós temos um problema grande hoje, inclusive está até descrito aqui, que é o relativismo. Relativismo. O que tem? Né? Mas essa história aí, certo? E eu vou ser bem direto aqui. Essa história aí de macho e fêmea, isso aí é coisa do século passado. O mundo está mudando. Eu sei que o mundo está mudando. O mundo está se destruindo. Ele está bem pior do que na época de Adão e Eva. Certo? As pessoas estão bem piores. O amor está se acabando. O ódio está dominando o mundo. As pessoas elas não valorizam mais a vida. É claro que o mundo está mudando. Mas se o mundo está entrando em um buraco, se o mundo está se afundando, eu preciso me afundar com este mundo? Eu preciso entrar nesse buraco também? O mundo está se atolando em lamas de vãs filosofias. Eu preciso me sujar com essa lama porque o mundo está se sujando? Não, não é assim. Não é assim. Eu entendo, né? Mais uma vez, vou conversar com você e eu disse, eu entendo, tenha muito cuidado com o meu entendo. Eu entendo que o mundo está mudando. Eu entendo que as coisas do mundo estão mudando, mas eu não quero essa mudança para mim. Eu não quero. Então, muito cuidado com essas vãs filosofias que tentam envolver você, certo? Que usam ali de 1 ou 2 textos bíblicos. Às vezes nem usam de texto bíblico, porque a Bíblia foi escrita por homem, né? Então, tem gente cortando aí vários textos das Escrituras, tem gente colocando texto das Escrituras, e tem gente que diz assim, deixa esse livro de lado. Deixa esse livro de lado. Então, muito cuidado com essas filosofias humanas, porque elas só tentam atacar principalmente Cristo Jesus. Porque quando elas mexerem com a estrutura, elas vão derrubar o prédio completamente. Tá? Além das filosofias humanas, existem ainda as tradições dos homens que Paulo está falando. Né? Ele está falando, cuidado com essas filosofias, essas vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens. Tá? As tradições elas podem até ser úteis. Certo? Elas podem até ser úteis quando elas estão subordinadas às Escrituras. Nem toda tradição é maligna, tá bom? Então, que você me entenda na internet, que você me entenda aqui, nem toda tradição é maligna. Ela pode até ser útil se ela for crivada pelas Escrituras e aprovada. Ela precisa ser aferida e aprovada pelas Escrituras. Aí essa tradição aí, ela é benéfica, ou então ela nem é tão benéfica, ela é mais ali algo neutro. Mas se essa tradição, por mais bonita que seja, por mais pessoas que juntem, por mais recursos financeiros que tragam, se elas não forem aprovadas pelas Escrituras, são tradições malévolas, são tradições que vão trazer danos para a sua vida. Então tenham muito cuidado
Muito cuidado com essas tradições que cercam vocês. Tenham muito cuidado com essas tradições que tentam envolver vocês, certo? Tenham muito cuidado com essas tradições que, segundo Marcos, elas invalidam, certo? Marcos 7, versículo 3, Jesus diz assim, vocês invalidais, ou vocês invalidam, né? O texto é mais ou menos assim, vocês invalidam a palavra de Deus pelas vossas tradições. Vocês invalidam a palavra de Deus pelas vossas tradições. Invalidais, vocês rejeitam, vocês destroem a palavra de Deus cumprindo essas tradições. Vocês invalidam o plano de Deus na sua vida cumprindo essas tradições. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, cristãos, cuidado com as tradições. Cuidados com as tradições que elas invalidam, certo? Elas destroem. Inclusive até o Nino colocou, vocês rejeitam, né? Vocês rejeitam, certo? A palavra de Deus por causa das tradições. Então, muito cuidado. Outra coisa que ele fala, né, e a gente vai terminando aqui, outra coisa que ele fala ele diz assim, conforme a tradição dos homens. Deixa eu pegar aqui o texto para a gente. Conforme a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, segundo os princípios do mundo. Cuidado, ser cristão. Não tem como você ser cristão e viver os princípios do mundo, viver os rudimentos do mundo. Você é chamado para andar na contramão deste mundo. Na contramão deste mundo. Você é chamado a nadar contra a maré. Por isso a luta. Por isso as renúncias, por isso a cruz, por isso os sacrifícios, certo? Paulo está mencionando ali as bases do mundo, as estruturas do mundo. Qual que é as estruturas do mundo hoje? Promiscuidade sexual? Qual que é outra estrutura do mundo hoje? A desonestidade? Qual que é outra estrutura do mundo hoje? O ódio? Qual que é outra estrutura do mundo hoje? A mentira? Qual que é outra estrutura do mundo hoje? O relativismo? Nós somos chamados a viver totalmente o contrário dessas estruturas. Nós temos que abandonar esses rudimentos. Nós temos que rejeitar estes rudimentos. Porque para a gente, solos Cristos, para a gente Jesus Cristo é suficiente. A nossa fé, os ensinamentos que partem do Senhor, os ensinamentos que apontam para o Senhor, certo? Eles são suficientes. Até mesmo estruturas religiosas, até mesmo estruturas espirituais, certo? Se ela tentar controlar a sua vida, se ela tentar controlar a sua espiritualidade, se ela tentar controlar o seu jeito de servir a Deus por regras, utilizando regras que não são pautadas pelas Escrituras, que não são aferidas pelas Escrituras, tenham muito cuidado com essas estruturas. Muito cuidado com essas estruturas. Hipnose em massa, tá? Subversão da massa e várias outras coisas, essas confissões positivas, tudo isso que acaba envolvendo você, mas que quando você vai aferir isso nas Escrituras você não encontra. Cuidado com esses sistemas, porque eles podem até parecer espirituais, eles podem até parecer bons, eles podem até parecer que apontam para Cristo. Mas como que eles estão apontando para Cristo? Como que eles estão nos levando até Cristo? Como? Certo? Como? Então, inclusive até um conhecido nosso, né? Conhecido nosso assim, um teólogo conhecido nosso, ele fala que em Cristo a revelação de Deus ela alcança o seu cume. Ela alcança o seu ponto culminante, certo? E nada pode ser acrescentado nela. Nada pode ser acrescentado nela, certo? Com Cristo, com a vinda de Cristo, com a história, com tudo aquilo que Deus deixou, inclusive com as suas Escrituras, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós precisamos, porque somente Jesus, porque Jesus ele é suficiente para mim, ele é suficiente para você, certo? Então, qualquer ensino, qualquer filosofia, qualquer religião, qualquer grupo, qualquer pensamento que leve você a não entregar a sua vida totalmente e somente a Jesus,
a não fazer você servir somente a Jesus, a não fazer você viver somente com Cristo, a não fazer você estar enraizado somente em Jesus, a não fazer você estar vivendo, estar sendo edificado somente com Cristo. Cuidado. Cuidado não, rejeita isso. E aí, eu quero dizer para você, se você está vivendo algo semelhante a isso, se você tem vivido algo semelhante a isso, certo? Este é um momento para você se arrepender. Este é um momento para você pensar, para você dizer para você mesmo, rapaz, eu não tinha percebido isso ainda. Eu não tinha percebido o que é ser cristão. Ninguém tinha me dado um conceito direto, tão claro do que é ser cristão. Eu achava que vivendo daquele meu jeito, que fazendo aquelas promessas, que usando aquele cordão, que rodando, que levantando a perna lá para cima, eu era cristão. Mas agora eu entendi o que é ser cristão. Aí, a partir do momento que você entende o que é ser cristão, certo? Se você perguntar para você mesmo o que é ser cristão, agora você consegue responder o que é os solos cristos na sua vida. Viu a importância dos solos cristos? Viu como é importante você pensar em solos cristos? Agora que você pensou na suficiência de Cristo Jesus, vem uma outra pergunta para você, que é, você quer continuar vivendo do jeito que você está vivendo? Certo? Quer continuar vivendo o cristianismo do jeito que você está vivendo? Ou quer continuar vivendo achando que você é cristão? Ou você quer de fato viver solos Cristos? Ou você quer de fato viver somente com Cristo, somente para Cristo, somente através de Cristo? Fica essa pergunta para você, certo? Fica essa interrogação para você responder para você mesmo. Você pode simplesmente responder, não, quer saber? Eu vou continuar vivendo tradições, porque até agora as tradições deu certo. E eu vou dizer uma coisa para você bem claro, certo? Bem claro, sem enrolar palavra nenhuma. Se você tem vivido tradições que afastam você de Cristo, elas vão dar certo até o inferno. Elas vão dar certo até a hora da sua morte, porque este é o propósito, este é o projeto de qualquer coisa que te afaste de Cristo, que você viva bem. Que você viva achando que está tudo bem até a hora da sua morte, para quando você morrer, você não ter mais chance, porque morreu uma só vez, depois vem o juízo, você não ter mais chance de resolver a sua distância de Cristo Jesus. Se você acha que está dando certo até agora, vai dar certo até o final. Vai dar certo até a hora da sua morte. Mas eu tenho a certeza e eu tenho a convicção bíblica de que não é esse o plano de Deus para a sua vida. E se você já é um cristão, se você já entendeu o cristianismo, se você já se rendeu a Cristo, se você já tem Cristo como Senhor da sua vida, se você já o reconheceu no passado como seu Salvador, tenha cuidado, Cristo não salvou você só do passado. Certo? Se você está frequentando as nossas aulas de escola bíblica, você já entendeu o que eu vou dizer. Cristo, Deus, Ele quer salvar você também do domínio do pecado. Domínio do pecado. Ele não foi o seu Salvador, Ele é o seu Salvador. Cristo, Ele é o seu Salvador. Quando você estiver sendo angustiado, quando você estiver sendo oprimido, quando você estiver sendo perseguido pelo pecado, só existe uma saída, só existe um Senhor, só existe um Salvador, só existe uma pessoa que vai poder te livrar da tentação, só existe uma pessoa que vai poder te livrar de uma vida aparentemente cristã, só existe uma pessoa que vai poder te livrar de uma vida dúbia, solos Cristo, somente Jesus. Somente Jesus. Tenha certeza disso. Você que já se rendeu a esse Senhor, tenha certeza de que a sua vida, ela só será plenamente, ela só será plena, o cristianismo só será pleno na sua vida, se somente Cristo reinar na sua vida, se somente Cristo orientar a sua vida, que você tenha isso no seu coração, que quando você ouvir solos Cristos, você possa bater no peito e dizer assim, Senhor, este termo, ele é real na minha vida, porque na minha vida só impera Cristo, na minha vida só reina Cristo, eu só sirvo a Cristo, eu só obedeço a Cristo, eu só escuto a Cristo, eu só sigo a Cristo. Então que isto se torne realidade na minha
e na sua vida, que isso seja o fundamento da sua vida e que isso seja o momento que seja o seu escudo, que seja a sua proteção, Amém?